Olá, estamos de volta e vamos continuar a ler a história, a primeira história, né? Do As Mil e Uma Noites. Então, o irmão tinha voltado, né, da caçada e o irmão que tinha ficado estava todo modificado, né? Parecia alegre. O sultão, que esperava revê-lo tal como o havia deixado, ficou radiante com aquela alegria. Meu irmão, disse-lhe, dou graças ao céu pela feliz mudança em ti durante a minha ausência. Estou contentíssimo. Mas tenho um pedido a fazer-te e suplico-lhe que me concedas o que te vou pedir. Que poderia eu recusar-te? Respondeu o rei da Grã Tartária. Tu podes tudo sobre Chazenã. Fala, estou impaciente em saber o que desejas de mim. Desde que chegaste à minha corte, continuou Shahriar, vi-te mergulhado em negra melancolia, da qual tentei distrair-te por todo tipo de divertimento. Supus que o teu pesar provinha de estares afastado dos teus estados. Julguei até que o amor desempenhava nele grande papel e que a rainha de Samarcanda, que tu deves ter escolhido sumamente bela, fosse a verdadeira causa. Não sei se me enganei nisso, mas confesso-te que não quis importunar-te por este motivo, com medo de que te ofendesses. Entretanto, sem que para isso eu tenha contribuído, encontro-te no meu regresso com o melhor bom humor do mundo e com o espírito completamente livre do que o obscurecia. Diz-me, eu te rogo, por que estavas tão triste e por que já não o estás? Àquelas palavras, o rei da Grã Tartária ficou por algum tempo pensativo, como se estivesse procurando o que responder. Finalmente respondeu: Tu és meu sultão e meu mestre, mas dispensa-me, eu te suplico, de dar-te a resposta que me pedes. Não, meu irmão, é preciso que me respondas, e pois que o desejo, não me recuses. Chazenã não pôde resistir às insistências de Shahriar. Pois bem, meu irmão, vou satisfazer-te, já que assim me ordenas. Contou-lhe então a infidelidade da rainha de Samarcanda, e quando terminou, eis aí, prosseguiu, se me não sobravam motivos para entristecer-me, julgas que eu não tinha razão de me abandonar ao desespero? Meu irmão, exclamou Shahriar, num tom que denotava toda a sua compreensão do ressentimento do rei da Grã Tartária. Que horrível história acabas de me contar. Com que impaciência ouvi até o fim. Dou-te os meus parabéns por teres punido os traidores que tão ferozmente te ultrajaram. Ninguém poderá censurar-te um ato justíssimo. Quanto a mim, confesso-te que no teu lugar teria sido mais violento que tu. Não teria me contentado em tirar a vida a uma única mulher. Creio que teria mandado matar mais de 1000. Não me admira agora os teus pesares. A causa era demasiadamente justa e mortificadora para a ela não sucumbir. O céu, ó céu, que ventura! Não, penso que a ninguém jamais aconteceu tal coisa.
Enfim, é preciso louvar a Deus por te haver consolado. E como não duvido de que o teu consolo tenha excelentes razões, termina as tuas confidências. Schahzenan apresentou maiores dificuldades sobre este ponto que sobre o anterior, tendo em vista o interessado de seu irmão, mas viu-se obrigado a ceder. Vou obedecer-te, pois, disse ele, já que assim queres. Tenho que a minha obediência te cause mais pesares do que os que eu tive. Mas só te caberá a culpa, pois és tu que me forças a revelar uma coisa que eu bem quisera enterrar no eterno esquecimento. O que me dizes? Interrompeu o Shahryar. Só provoca a minha curiosidade. Avia-te e conta-me o segredo, por mais terrível que ele seja. O rei da Grã Tartária, não podendo esquivar-se, contou então pormenorizadamente tudo o que vira. O disfarce dos negros, o arrebatamento da sultana e o das suas companheiras. E não se esqueceu de Massoud. Após ter sido testemunha de tais infâmias, continuou, pensei serem todas as mulheres naturalmente inclinadas a isso, e não poderem resistir a tão forte atração. Firme no meu modo de pensar, pareceu-me grande fraqueza confiar na lealdade delas. Esta reflexão levou-me a muitas outras, e enfim compreendi que só me restava uma coisa: consolar-me. Tive de esforçar-me, mas consegui. E se acreditares no que te digo, hás de fazer o mesmo. Apesar de tão sério conselho, o sultão não pôde aproveitá-lo e enfureceu-se. Como a sultana da Índia é capaz de se prostituir tão indignamente? Não, meu irmão, não posso acreditar no que me dizes. É preciso que o veja com meus próprios olhos. Talvez os teus o tenham enganado, e a questão é tão importante que merece que eu mesmo me certifique. Meu irmão, respondeu Schahzenan, se queres a prova, não é difícil. Organiza uma nova caçada. Quando estivermos fora da cidade, com a tua corte e a minha, nos deteremos nos nossos pavilhões e de noite voltaremos sozinhos a estes meus aposentos. Estou certo de que verás o que eu vi. O sultão aprovou o estratagema e ordenou imediatamente uma nova caçada, de modo que no mesmo dia os pavilhões foram erguidos no lugar designado. No dia seguinte, os dois príncipes partiram com seus séquitos. Chegados ao lugar em que deviam acampar, ali se detiveram até a noite. Shahryar, chamando então o grão-vizir, ordenou-lhe que o substituísse durante a sua ausência e não permitisse a saída de quem quer que fosse do acampamento, por motivo nenhum. Mal deu a ordem, o rei da Grã Tartária e ele montaram a cavalo, atravessaram incógnitos o acampamento, entraram na cidade e dirigiram-se ao palácio ocupado por Schahzenan, onde se deitaram. No dia seguinte, de manhãzinha, colocaram-se na mesma janela de onde o rei da Grã Tartária assistira à cena dos negros. Por algum tempo desfrutaram o frescor, pois o sol não se erguera ainda, e conversando, olhavam frequentemente para a porta secreta. Finalmente, ela se abriu,
E para contarmos o resto em poucas palavras, a sultana apareceu com as suas companheiras e os 10 negros disfarçados. Chamou Massude e o sultão viu mais do que o suficiente para se convencer da sua vergonha e da sua desgraça. "Oh, meu Deus!" exclamou. "Que indignidade, que horror! A esposa de um soberano como eu será capaz de tal infâmia? Depois disso, que príncipe ousará gabar-se de ser perfeitamente feliz? Ah, meu irmão!" prosseguiu, abraçando o rei da Grã Tartária, "renunciemos ambos ao mundo, onde já não existe lealdade, e que por um lado lisonjeia, por outro trai. Abandonemos os nossos estados e todo o esplendor que nos rodeia. Vamos a um reino estrangeiro arrastar uma vida obscura e ocultar nosso infortúnio." Schahzenan não aprovou aquela resolução, mas não ousou combatê-la diante do furor de seu irmão. "Meu irmão", disse-lhe, "não tenho outra vontade senão a tua, e estou pronto a seguir-te para onde queiras. Mas promete-me que voltaremos se conseguirmos encontrar alguém mais infeliz do que nós." "Prometo", respondeu o sultão, "mas duvido que encontremos alguém mais infeliz." "Não sou da tua opinião", replicou o rei da Tartária. "Talvez nem tenhamos que viajar por muito tempo." Assim, saíram secretamente do palácio e enveredaram por caminho diverso do que haviam seguido para vir. Caminhando até o fim do dia, passaram a primeira noite sob uma árvore. Levantando-se logo ao despontar do sol, continuaram a marcha, até que chegaram a um belo bosque, à beira do mar, onde se erguiam grandes árvores de copas frondosas. Sentaram-se aos pés de uma delas para repousar, e a infidelidade de suas mulheres foi o assunto da conversa. Não fazia muito tempo que estavam conversando, quando ouviram bem perto um horrível barulho vindo do lado do mar e um grito espantoso que os mergulhou no terror. O mar abriu-se e dele se levantou uma grande coluna negra que parecia perder-se nas nuvens. Aquela visão redobrou o terror dos 2 príncipes, que, levantando-se imediatamente, subiram ao alto da árvore que lhes pareceu mais indicada para esconderijo. Mal haviam subido, olhando para a direção de onde viera o barulho e onde o mar se entreabrira, notaram que a coluna negra avançava para a margem, fendendo as águas. Não puderam compreender o que era naquele momento, mas pouco tardou para que compreendessem. Tratava-se de um dos gênios malignos, inimigos mortais dos homens. Era negro e medonho, tinha a forma de um gigante de prodigiosa altura e trazia sobre a cabeça uma grande caixa de vidro, fechada com 4 fechaduras de aço mais fino. Entrando no bosque, depôs a carga justamente aos pés da árvore que abrigava os 2 nobres, que, conhecendo o extremo perigo em que se achavam, julgaram-se perdidos. Entretanto, o gênio sentara-se perto da caixa e, após abri-la com 4 chaves que tinha presas à cintura, dela saiu uma jovem, luxuosamente vestida, majestosa e dotada de perfeita beleza. O monstro ordenou-lhe que se sentasse ao seu lado e, olhando-a amorosamente, disse-lhe: "Senhora,
a mais bela de todas as mulheres admiradas pela sua beleza. Encantadora mulher, tu que eu raptei no dia das tuas núpcias e que em tamanha constância amo, permite-me que eu durma um pouquinho perto de ti. O sono, porque me sinto dominado, fez-me vir a este recanto repousar um instante. Assim falando, reclinou a grande cabeça sobre os joelhos da jovem. Em seguida, estendendo os pés até o mar, não tardou em cair em profundo sono e começou a roncar, de tal modo que fazia estremecer a praia. A jovem, erguendo os olhos por acaso e descobrindo os nobres no alto da árvore, fez-lhe sinal com a mão para que descessem sem ruído. O terror deles foi enorme quando se viram descobertos. Por outros sinais, suplicaram-lhe que os dispensasse de obedecer. Mas ela, após tirar suavemente de cima dos joelhos a cabeça do gênio e colocá-la com toda a delicadeza sobre o chão, levantou-se e disse-lhes baixinho, mas em tom imperioso: descei e vinde aqui. Em vão eles tentaram fazer-lhe compreender por gestos que temiam o gênio. Descei imediatamente, respondeu-lhe. Se não me obedecerdes, já despertá-lo-ei, e eu mesma lhe pedirei que vos mate. Essas palavras de tal modo os assustaram que começaram a descer com todas as precauções possíveis para não despertar o gênio. Ao pisarem o chão, a jovem pegou-os pela mão e, afastando-se um pouco com eles sob as árvores, fez-lhes livremente uma proposta bastante ousada, que a princípio rejeitaram. Mas ela os obrigou, por meio de novas ameaças, a aceitá-la. Depois de ter obtido dos dois nobres o que desejava, notando que traziam cada um anel no dedo, exigiu-os. Mal os teve nas mãos, foi buscar uma caixinha e, tirando dela um fio cheio de anéis de todos os tipos, perguntou-lhes: sabeis o que significam estes anéis? Não, responderam os dois príncipes, somente vós o podeis dizer. São os anéis de todos os homens a quem concedi os meus favores, 98 que conservo como lembrança. Pedi os vossos pela mesma razão e para completar a centena. Eis, pois, 100 amantes que tive desde o dia em que esse monstro me raptou, apesar da sua vigilância e das suas precauções. Pouco me importa que me encerre naquela caixa de vidro e me oculte no fundo do mar, porque nunca deixo de enganá-lo. Vedes, portanto, que quando a mulher tem um propósito, não há marido nem amante capaz de lhe impedir sua realização. Os homens fariam bem em não proibir nada às mulheres. Seria o melhor meio de torná-las sensatas. Tendo-lhes falado assim, colocou seus anéis no mesmo fio em que se achavam os outros. Em seguida sentou-se como antes, levantou a cabeça do gênio, que não despertou, e colocou-a de novo sobre os joelhos, e fez um sinal aos príncipes para que se retirassem. Os dois irmãos tornaram a percorrer o caminho que tinham vindo, e o que, quando perderam de vista a jovem e o gênio, Shahryar disse a Shahrazad: e então, meu caro irmão, que pensas da aventura que acabamos de viver? Aquele gênio não possui realmente uma amante fidelíssima? E não concordas comigo que nada é igual à malícia das mulheres? Sim, meu irmão, respondeu o rei da Grã Tartária. E por tua vez, hás de concordar que o gênio é mais lamentável e infeliz do que nós.
E visto que encontramos o que procurávamos, voltemos aos nossos estados e que a nossa desilusão nos não impeça de novamente nos casarmos. Quanto a mim, sei por que meio pretendo conservar inviolável Sei por que meio pretendo conservar inviolável a fidelidade que me é devida. Não quero entrar em explicações agora, mas tu, um dia, receberás notícias e estou certo de que seguirás o meu exemplo. O sultão concordou e, continuando a caminhar, chegaram ao acampamento ao cair da noite, no terceiro dia após a partida. A notícia do regresso do sultão levou de manhãzinha os cortesãos à sua presença. Ele mandou-os entrar, acolheu-os, mais bem-humorado do que de hábito, e deu a todos presentes, após o que, tendo-lhes declarado que não desejava prosseguir, ordenou-lhes que partissem a cavalo e voltou ao palácio. Mal chegado, correu ao aposento da rainha. Ali, mandou amarrá-la e entregou-a ao seu grão-vizir, com a ordem de estrangulá-la, o que o ministro cumpriu sem ousar perguntar que crime ela havia cometido. O príncipe, irritado, não se contentou com isso. Com suas próprias mãos, cortou a cabeça de todas as companheiras da sultana. Depois de tão terrível punição, persuadido de que não existia mulher recatada e para evitar as infidelidades das que possuiria no futuro, resolveu desposar uma por noite e ordenar que as estrangulassem no dia seguinte. Imposta tal cruel lei, jurou que começaria a observá-la imediatamente após a partida do rei da Grã Tartária, que poucos dias depois se despediu, pondo-se a caminho, carregado de magníficos presentes. Com a partida de Schahzenan, Shahriar ordenou ao grão-vizir que lhe levasse a filha de um de seus generais do exército. O vizir obedeceu-lhe. O sultão dormiu com ela e no dia seguinte entregou-a para morrer. Ordenou-lhe que procurasse outra para a noite seguinte. Por maior que fosse a repugnância do vizir em executar semelhantes ordens, como devia obediência cega ao sultão, viu-se obrigado a submeter-se. Levou-lhe, pois, a filha de um oficial subalterno, que também foi morta no dia seguinte. Depois, foi a vez da filha de um burguês da capital. Enfim, todas as noites casava-se uma donzela e todos os dias morria uma mulher. Aquela desumanidade sem precedentes causou consternação geral na cidade, onde só se ouviam gritos e lamentações. Aqui era um pai em pranto que se desesperava pela perda da filha. Ali eram mães que, temendo pelas suas filhas o mesmo destino, enchiam antecipadamente os ares com os seus gemidos. Assim, em vez dos louvores e das bênçãos que Shahriar atraía até então, os seus súditos só lhe lançavam imprecações. O grão-vizir, que, como já dissemos, era o ministro de tão horrível injustiça, tinha duas filhas. A mais velha, chamada Sherazade, a mais nova, Dinazade. Esta não carecia de méritos, mas a outra possuía coragem acima do seu sexo, muitíssimo espírito e admirável inteligência. Muito culta, era dona de memória tão prodigiosa que nada lhe escapava de tudo quanto havia lido. Aplicara-se com afinco ao estudo da filosofia, da medicina, da história e das artes, e compunha versos mais lindos que os dos poetas mais famosos do seu tempo. Além disso,
tinha uma beleza extraordinária e uma virtude solidíssima coroava tantas lindas qualidades. O vizir amava apaixonadamente filha tão digna da sua ternura. Um dia, conversando, disse-lhe ela: meu pai, peço-vos uma graça e suplico-a muito humildemente. Não te recusarei, respondeu ele, se for justa e razoável. Mais justa não há, e vós podereis julgar o que vos afirmo pelo motivo que me obriga a solicitá-la. Pretendo deter a barbaridade do sultão sobre as famílias da cidade. Quero eliminar o justo temor que tantas mães têm de perder suas filhas de modo tão horrível. A tua intenção é bastante louvável, minha filha, disse o vizir. Mas o que pretendes me parece impossível. Como pretendes conseguir o que almejas? Meu pai, prosseguiu Sherazade, visto que por vosso intermédio o sultão celebra todos os dias novas núpcias, suplico-vos, em nome do afeto que tendes por mim, me proporcioneis a honra do seu leito. O vizir não pôde ouvir aquelas palavras sem horrorizar-se. Meu Deus, interrompeu-a com arrebatamento. Perdeste o juízo, minha filha? Como ousas fazer-me um pedido tão perigoso? Sabes que o sultão jurou, pela sua alma, só dormir uma noite com a mesma mulher e tirar-lhe a vida no dia seguinte. E queres que eu lhe proponha desposar-te? Pensas, por acaso, naquilo a que te expõe esse teu zelo tão indiscreto? Sim, meu pai, respondeu a virtuosa filha. Conheço o perigo que corro e não tenho medo. Se eu morrer, minha morte será gloriosa, e se conseguir o meu intento, prestarei à pátria inigualável serviço. Não, não, respondeu o vizir. Apesar de tudo quanto possas dizer, para que eu permita que te arrisques a tão perigosa aventura, não penses que consentirei. Quando o sultão me ordenar que te apunhale no seio, ai de mim, serei obrigado a obedecer-lhe. Que triste encargo para um pai! Ah, se não temes a morte, teme pelo menos causar-me a dor de ver as minhas mãos manchadas com o teu sangue. Mais uma vez, meu pai, disse Sherazade, concedei-me a graça que vos suplico. A tua obstinação provoca a minha cólera. Por que pretendes correr para a tua própria perdição? Quem não prevê o fim de um empreendimento perigoso, dele não pode livrar-se, felizmente. Receio que te suceda o que sucedeu ao burro, que vivia bem e não soube contentar-se com o que tinha. Que desgraça lhe sobreveio? Perguntou Sherazade. Vou contar-te. Escuta-me. No próximo vídeo do livro As Mil e Uma Noites, nós vamos ouvir a fábula do burro, do boi e do lavrador. Com essa fábula, o pai pretende dissuadir a filha dessa ideia, né? Tá bom, minha gente, o vídeo já foi muito longo. Obrigada, ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchauzinho!